ciclo que não começa nem termina. Não havia som nem silêncio, pois ambos ainda não haviam escolhido existir. E tudo permanecia contido em uma presença indivisível que não buscava expansão, nem retração. Apenas repousava em si mesma como uma plenitude impossível de ser medida. Nenhuma forma ousava surgir, nenhuma direção havia sido traçada. E ainda assim, tudo já estava presente. Não como possibilidade futura, mas como totalidade que jamais precisou se tornar, pois nunca deixou de ser. Então, sem ruptura, sem anúncio, sem intenção visível, algo se inclinou dentro da própria imensidão. Não como um movimento no espaço, mas como uma diferença imperceptível no próprio ser. E esse gesto, quase inexistente, tornou-se o primeiro traço do princípio. Não houve explosão, não houve criação repentina. Apenas uma leve tensão surgindo onde antes não havia distinção. Como se o próprio infinito tivesse permitido um ponto de percepção dentro de si. Dessa inclinação nasceram dois sopros, não separados, mas discerníveis, correntes que se entrelaçavam sem jamais se afastar completamente. Forças que não se opunham, mas se reconheciam como expressões de uma mesma origem. Os quis não eram conflito, eram respiração, um fluxo contínuo de expansão e retorno, onde cada impulso carregava o outro em seu próprio movimento, criando a primeira dinâmica do existir. Um sopro avançava, o outro acolhia. Um expandia, o outro retornava. E nesse ciclo que ainda não era tempo, o real começava a se insinuar, não como algo separado, mas como um reflexo interno da própria fonte. E assim, sem deixar o círculo, sem romper sua totalidade, o movimento nasceu dentro do que nunca se moveu, dando origem àquilo que ainda não podia ser chamado de mundo, mas já não era apenas silêncio. E mesmo com o surgimento desse fluxo, o círculo permaneceu intacto, observando sem observar, contendo sem prender, sendo aquilo que jamais deixou de ser, enquanto tudo começava a parecer existir. Pois o primeiro movimento não foi uma saída, mas apenas a ilusão de distância dentro do que nunca se separou.
oculto e visível, entre os sopros que jamais se separaram, algo começou a se sustentar, não como forma definitiva, mas como presença que já não podia retornar ao estado indistinto. E assim, aquilo que era apenas fluxo passou a insinuar estrutura dentro do próprio movimento. As origens não surgiram como ponto inicial, mas como campo onde tudo poderia emergir, um espaço onde a relação entre os quis deixou de ser apenas respiração e passou a gerar padrões ainda instáveis, ainda maleáveis, mas já impossíveis de negar. E desse campo, as formas começaram a se desenhar, não como limites rígidos, mas como contornos transitórios, superfícies que existiam apenas enquanto eram sustentadas pelo fluxo que as atravessava. E cada forma carregava dentro de si a memória de não ser. Nada permanecia fixo, pois aquilo que sustentava as formas também as transformava. E assim surgiram os elementos, não como partes isoladas, mas como forças de transmutação contínua, onde tudo que era podia deixar de ser e se tornar outra coisa, sem nunca abandonar a essência. Cada elemento não definia, mas modificava. Não criava, mas reorganizava. E dentro desse fluxo constante, a realidade começava a adquirir densidade, como se o próprio existir estivesse aprendendo a se manter sem perder sua natureza mutável. O que antes era apenas possibilidade agora carregava peso, não como carga, mas como presença que exigia continuidade. E mesmo sem direção definida, já não havia retorno ao estado anterior. Assim, sem ruptura, sem declaração, o mundo começou a emergir, não como algo separado da fonte, mas como sua expressão mais visível, onde cada forma, cada elemento e cada movimento ainda carregavam o eco do círculo que jamais deixou de envolvê-los. E mesmo diante dessa manifestação, tudo permanecia inacabado, pois aquilo que nasce da transformação jamais se fixa. E o que surge do fluxo está destinado a continuar. Pois o que se manifesta não se encerra,
quando os elementos deixaram de apenas transformar e passaram a se desdobrar. O fluxo já não seguia uma única direção, e assim surgiram os caminhos, não como rotas definidas, mas como possibilidades simultâneas que se entrelaçavam sem jamais se fixar. Aquilo que antes era continuidade tornou-se travessia, onde existir significava percorrer sem jamais alcançar um fim. Mas ao avançar por esses caminhos, o réu encontrou aquilo que não podia ser atravessado, nem contornado, nem compreendido. E assim surgiram as maravilhas, não como conquistas, mas como limites da própria percepção. O que era visto deixava de ser suficiente. O que era sentido não podia ser explicado. E entre um passo e outro sabia-se o espaço onde o entendes da pradeva e o mistério se chamava presença. Não havia caminhos que levavam a lugar algum, e ainda assim precisavam ser percorridos. Havia direções que se desfaziam ao serem seguidas, e nesse entrelaçamento de possibilidades o próprio ato de caminhar começou a se fragmentar. Não havia erro nem acerto, apenas a expansão do que podia ser experimentado, onde cada desvio revelava algo que não existia antes de ser atravessado. E no centro de tudo permanecia o véu, não como barreira, mas como aquilo que sustentava o desconhecido, permitindo que o real não se esgotasse em si mesmo, mantendo sempre algo além do alcance. O mistério não era a ausência de resposta, mas a própria continuidade do existir. Pois aquilo que pode ser totalmente compreendido deixa de se expandir. Assim, os caminhos não levavam a um destino, mas ao próprio processo de se perder e se encontrar continuamente, enquanto as maravilhas permaneciam intocáveis, não por distância, mas por profundidade. E quanto mais se avançava, mais se percebia que não havia único percurso, apenas a infinidade de trajetórias que surgem quando o real aceita não se limitar ao que pode ser conhecido. Pois o
deixarão de se dispersar e passarão a se reconhecer dentro de um mesmo campo. O fluxo encontrou padrão, e aquilo que antes era apenas possibilidade começou a se organizar. Estrutura, estilão se perdiam ou se bem percorridas. Os lidamas embejiro símbolos isolados, mas como códigos vivos, padrões que se repetiam e se transformavam sem perder sua essência, criando uma linguagem silenciosa que sustentava o funcionamento do real. Cada repetição não era redundância, mas confirmação. Cada variação não era ruptura, mais expansão. E assim o infinito encontrou uma forma de se expressar, sem deixar de ser ilimitado. Os padrões começaram a se sobrepor, criando redes invisíveis que conectavam tudo que existia, permitindo que o movimento deixasse de ser errante e passasse a seguir uma coerência interna. Então surgiram os nomes, não como simples identificações, mas como invocações, cada nome carregando em si a essência daquilo que designava, ao mesmo tempo revelando e limitando. Nomear era fixar, e ao fixar o real começava a se fragmentar em partes reconhecíveis, onde cada coisa passava a existir como algo distinto, mesmo permanecendo ligada a todo. Os nomes vieram as direções, e aquilo que antes era apenas movimento passou a ter orientação. Caminhos que não se cruzavam ao acaso, mas seguiam uma lógica que sustentava a ordem do conjunto. Tudo parecia finalmente alinhado, cada parte ocupando seu lugar, cada movimento riscando um baitro, criando a ilusão de um sistema completo e autossuficiente. Dentro dessa ordem perfeita, algo começou a pressionar. Não como falha, mas como excesso, uma tensão crescente que surgia justamente da estabilidade alcançada. Pois aquilo que se organiza plenamente não deixa espaço para que não pode ser contido. E é nesse ponto que a própria estrutura é garante do regar o peso do que ainda não foi integrado. E assim, no ápice da organização, o infinito revelou sua própria limitação. Não por falta, mas por plenitude demais, preparando silenciosamente o momento em que a ordem deixaria de sustentar a si mesma. Pois quando tudo encontra seu lugar,
invadiu sua plenitude. Algo começou a exceder seus próprios limites. Não como erro, mas como consequência inevitável daquilo que se completou demais. E assim surgiu o excesso, não como força externa, mas como aquilo que não cabia mais dentro do que já estava definido. Nasceram nesse instante, não para dividir, mas para conter. Linhas invisíveis onde o real pressionava a si mesmo, tentando impedir que sua própria expansão o rompesse por dentro. Fluía com precisão, começou a transbordar. Os padrões se distorceram, as direções perderam sua exatidão, e a estrutura, ainda intacta em aparência, já não sustentava completamente aquilo que carregava. Cada limite vibrava sob pressão, cada contorno ameaçava se desfazer, e aquilo que não encontrava espaço começava a se acumular nos próprios pontos de contenção. Vieram os selos. Não como solução, mas como tentativa de suspensão. Forças que não eliminavam o excesso, apenas o aprisionavam, comprimindo aquilo que não podia ser dissolvido. O real passou a conter partes de si mesmo, criando zonas onde o fluxo era interrompido, onde o movimento era retido, onde o que existia continuava presente, mas incapaz de se manifestar livremente. Mas o que é selado não desaparece, permanece latente, acumulando tensão, aguardando o instante em que a contenção já não será suficiente, e aquilo que foi preso buscará novamente sua expressão. As fronteiras endurecem, os selos se reforçam, mas a pressão interna não cessa, pois aquilo que excede não pode ser reduzido ao que o limita. A realidade passa a sustentar duas forças simultâneas: a ordem que tenta permanecer e o excesso que insiste em ultrapassá-la. Nada se rompe completamente, mas nada permanece estável, pois quando o que existe tenta se conter, é porque algo dentro dele já começou a ultrapassar.
Quando a contenção alcançou seu limite, o excesso já não podia ser comprimido. Tudo deixou de buscar equilíbrio, e aquilo que existia cessou qualquer necessidade de sustentação, dando lugar ao que não depende de nada para ser. Os absolutos não surgiram como resultado, nem como consequência, mas como estados que não precisam de origem, pois não derivam, não se transformam, não se relacionam, apenas são. Não há oposição, não há complementaridade, não há fluxo entre partes, pois não existem partes, apenas presenças irredutíveis que não podem ser reduzidas nem ampliadas. Cada absoluto não ocupa espaço, não percorre tempo, não interage, não responde, não reage. E ainda assim, sua existência é inquestionável. Nada precisa sustentar o que é absoluto, pois não há estrutura a ser mantida, não há forma a ser preservada, não há transformação a ser conduzida. Aquilo que antes exigia fluxo agora permanece imóvel. Aquilo que antes dependia de relação agora existe por si. Aquilo que antes se manifestava agora simplesmente é. Movimento porque não há necessidade de deslocamento. Não há mudança porque não há algo a ser alterado. Não há continuidade porque não há início nem fim. Os absolutos não evoluem, não colapsam, não retornam, não avançam, não se expandem, não se retraem. Eles não participam do real. Eles são aquilo que não precisa participar. E mesmo assim, sua presença não ocupa, não invade, não interfere, pois não há espaço onde possam entrar nem sair. Tudo que foi construído antes deixa de ter função diante deles, pois aquilo que depende deixa de sustentar qualquer significado. E quando tudo deixa de precisar existir, o que permanece não é vazio. É aquilo que nunca precisou começar. Após aquilo que não precisava continuar, algo continuou. Não como extensão, não como consequência, mas como permanência indevida. Um eco
que não deveria existir depois do que não tem sequência. E insiste em não desaparecer. O primeiro desconhecido não rompe os absolutos, apenas surge além deles, como uma presença que não encontra lugar, uma continuidade que não pode ser explicada, pois não pertence à lógica anterior. Não há retorno, não há avanço, apenas um estado que permanece sem justificativa, como se o próprio fim tivesse falhado em encerrar. O segundo desconhecido não percorre caminhos, pois já não há caminho, mas ainda assim algo cria, não por necessidade, mas por ausência de limitação. Como se a própria realidade tivesse perdido obrigação de seguir qualquer estrutura. Aquilo que surge aqui não deriva, não evolui, apenas aparece como uma autoria que não foi iniciada. As leis que ainda restam, não por oposição, mas por indiferença, pois aquilo que não precisa de regra, não precisa quebrá-la, apenas deixa de sustentá-la. O que antes organizava agora se desfaz, não em ruína, mas em relevância. O quarto desconhecido remova a própria necessidade de forma, e aquilo que antes era reconhecido deixa de precisar ser identificado, pois existir já não depende de definição. Nada precisa ser algo, e ainda assim permanece. Que não destrói, pois não há mais nada a destruir. É ausência de necessidade, onde o existir não é obrigatório, mas também não é interrompido. Tudo poderia cessar, mas não cessa. E então vem o sexto desconhecido. Não como final, mas como limiar onde até mesmo a continuidade perde sentido, onde não há mais sequência possível, não há mais transição, não há mais processo,
caminho se encerra, não porque chegou a um destino, mas porque deixou de existir. E ainda assim, algo permanece, não como presença, mas como aquilo que não pode mais ser chamado de ausência. E no silêncio que não é silêncio, o círculo continua intacto. Inicial. Foi aquilo que seria o começo. Já aconteceu antes de qualquer possibilidade de registro. E aquilo que surge agora não pode ser chamado de surgimento, apenas de reconhecimento do que sempre esteve presente. O círculo não se fecha, pois nunca esteve aberto. Não há retorno porque não houve afastamento. E ainda assim, algo percebem, não como descoberta, mas como dissolução da própria necessidade de descobrir. O que percorreu caminhos agora percebe que não caminhou. O que atravessou formas agora reconhece que nunca deixou de ser em forma. O que buscou direção encontra apenas a ausência de distância. Tudo o que foi vivido permanece, não como passado, mas como simultaneidade, onde cada instante ainda ressoa sem se separar do todo. As fronteiras não precisam ser ultrapassadas, pois nunca foram limites reais. Os selos não precisam ser rompidos, pois nunca contiveram o que é indivisível. E aquilo que foi chamado de absoluto não se sustenta como fim, pois não há algo fora dele para encerrá-lo. Tudo se mantém, não por continuidade, mas por ausência de ruptura. Os desconhecidos deixam de ser desconhecidos, não porque foram revelados, mas porque a própria necessidade de nomear se dissolve.
E aquilo que não podia ser compreendido já não precisa ser compreendido. Não há mais caminho, pois não há mais deslocamento. Não há mais travessia, pois não há mais margem. E ainda assim, nada desaparece. Cada forma, cada fluxo, cada ruptura, cada silêncio, tudo permanece como parte de um único estado que não se fragmenta, onde o antes e o depois não se diferenciam e o movimento não se separa da imobilidade. O círculo não observa, pois não há algo separado para ser observado. Não contém, pois não há algo fora para ser contido. Não cria, pois não há distinção entre origem e manifestação. Ele é. E aquilo parecia jornada, revela-se apenas como um instante, nunca saiu de si mesmo. E aquilo que parecia múltiplo revela-se como aquilo que nunca deixou de ser um.